E aí, pessoal do nono ano, tudo bom? Bem-vindos de volta a mais uma nossa aulinha de inglês, #MakersEnglish on the move. Hoje nós vamos ter a nossa aulinha de gramática. No último vídeo foi uma aula de leitura e hoje nós vamos ter a nossa aula de gramática. Vai estar aí na página 70 e 71, Language 2. Beleza? Bora lá que é muita coisa hoje. Primeiro aspecto que nós vamos ver aqui da gramática Language 2 é o Snack Learning, que é um aprendizado, bem pequenininho, tá certo? Rapidinho, que são Internet Abbreviations, tá bom? Internet Abbreviations. Algumas, todas, na verdade, a maioria, estavam lá naquele outro texto, né? Ó, tem o cause, que é o because, tem o grade, GR8, né? GR8, que é great, tem o love, que é love, pics, diminutivo de pictures, TKS, thanks, e your, ok? You are, your, ok? Beleza? Essas são aí as abreviações. Agora, o que o texto está pedindo? O livro está pedindo para você pegar essa frase que está aí, ó, torná-la mais informal, substituindo algumas palavras com as abreviações. Então, ó, you're a great designer, já dá para usar, né? You're a great designer. You should post pictures, em vez de pictures, você coloca pics of you are designs more often. Okay? I love them because they show feeling. Thanks for existing. Olha só que declaração maravilhosa, né? Você é um desenhista maravilhoso, você deveria postar fotos dos seus desenhos mais frequentemente, com mais frequência. Eu os amei, eu amei eles, porque eles mostram sentimento. Obrigado por existir. Ok? Não existe nenhum exagero nesse comentário, né? Jamais. Mas tá aí a resposta para você, você que fez, junto comigo. Tá aí, ó. Great virou GR8, tá certo? Então, your aqui poderia ser. O som é o mesmo, tá? Apesar de ser, o livro coloca como só your, o adjetivo possessivo, dá para fazer com your também, you are, porque é o mesmo som, tá? Então, pictures virou pics, tá certo? Love ficou love, because ficou cause, tá certo? E thanks virou TKS. Show? Maravilha, dá para você começar a usar aí nas redes sociais, né? Você que já fala com pessoas de outros países, ou talvez até você já saiba isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa partezinha aqui. Questão número 2, está pedindo para você ler esses trechos do fórum de discussão e responder as perguntas que tem ali, tá certo? Ó, o trecho aí é esse aqui, né? Ó, Anne Penn says, I would use a tablet and a stylus pen if I had access to them. Eu usaria um tablet e uma caneta stylus se eu tivesse acesso a eles. E o Joe Cool diz, if I had to make a portrait, se eu tivesse que fazer um retrato, I would stick to real art. Eu ficaria, né? Eu literalmente colaria, ou seja, eu ficaria com a arte de verdade. Então a primeira pergunta é, olha gente, pergunta com auxiliar. A resposta é sim ou não. Does Anne Penn have access to a tablet and stylus pen? Sim ou não? Não, gente. Ela tem acesso, né? Que ela pode pegar na escola. Ela tem acesso. Então a resposta é yes. Está dizendo no, she doesn't. Mas é yes, ela tem acesso. Ela diz que vai conseguir na escola. Talvez a ideia que ele está perguntando aqui é se ela já tem com ela, né? Se a ideia da pergunta é que está com ela ali, certo? Se você respondeu yes, she does, eu concordo com você, tá? Eu concordo com você. Mas a resposta oficial do livro é no, she doesn't. Lembra, pergunta que começa a conciliar ou com o verbo be. Começou a conciliar, começou com o verbo be, é sempre yes, no question. Sempre. Tá bom? De novo, ó, does Joe Cool 2000 have to make a portrait? O Joe Cool 2000 tem que fazer um retrato? Não, quem tem que fazer é a Patsy Grath, não é isso? Ok? No, he doesn't.
Já pensou se toda a prova fosse só pergunta assim, começando com o verbo be, com auxiliar, era show, né? É tudo yes, no, yes. Tá certo? Olha só outra pergunta. Pergunta começando com o verbo be. De novo, a resposta é sim ou não. Are the sentences about real possibilities? As frases são sobre possibilidades reais. Gente, tá aqui, eu coloquei as duas frases de novo, ó. Eu usaria se eu tivesse acesso. Isso é uma possibilidade real ou é uma possibilidade hipotética? E se eu tivesse que fazer um retrato, eu ficaria com a arte de verdade. Isso é uma possibilidade real ou é uma possibilidade hipotética? Então, are the sentences about real possibilities? No. Ok? Não, elas não são a respeito de possibilidades reais. No, they aren't. São possibilidades hipotéticas. What time do the sentences refer to? Qual tempo as frases, para qual tempo as frases se referem? Presente, passado ou futuro? Hein, gente? Se eu tivesse, eu ficaria. Se eu usaria se eu tivesse. Hein, gente? Presente, passado ou futuro? Tudo bem, presente ou futuro. Jamais o passado. É se eu tiver. Apesar do som de que é se eu tivesse, né? O verbo vai puxando para o passado, né? Eu faria. Aí a ideia, engraçado que é o faria em português é o futuro do pretérito. Como é que é? É o futuro do passado. É um negócio assim, viu como é que é em português? O nome é o futuro do pretérito. Eu faria, eu gostaria, eu comeria, eu sorriria. É o futuro voltando. É um negócio esquisito de entender em português. Mas em inglês é só colocar o would e o verbo e resolveu. Tá bom? Então, tá falando sobre uma ideia de se eu tivesse agora, eu faria, né? Também no futuro. Dá uma ideia meio de presente e futuro. Número 5, how many clauses are there in the sentences? Gente, clauses são as orações. Que tem sujeito e verbo. Olha aqui, ó, tem I would use, sujeito e verbo, tá? If I had access, se eu tivesse acesso, sujeito e verbo. Então, eu tenho duas clauses, duas orações. Aqui, de novo, I had to make a portrait. Se eu tivesse que fazer, né? Então, ó, sujeito, verbo, predicado, tem uma oração. I would stick to real art. Então, ó, if I had to make the portrait, I would stick. Então, tem, de novo, uma oração desse lado, outra oração desse lado. Tá? Então, quantas? Duas. Toda vez tem duas orações. Toda vez tem sujeito, verbo, sujeito, verbo. E é uma que tem o if junto e outra que tem o would junto, tá bom? Já vai prestando atenção, tá? Which elements do the sentences have in common? Já comecei a responder, né? Quais elementos as frases têm em comum? Eles têm esse would e tem o if, né? Todas têm if e would. If and would. Número 7, when is the comma used? Comma é vírgula. Quando é que a vírgula é usada, hein? Olha só, aqui na primeira não tem vírgula, porque começa com would. Na segunda tem vírgula, porque começa com if. Funciona igual a condicional 0 e a condicional 1. Tá vendo a semelhança aí? Tá encontrando a semelhança? Exatamente. Quando as frases, quando a construção verbal todinha, né, começa com a oração if, com a if clause. Só um minutinho, eu bebi minha água. Pronto, ainda bem que não apareceu a etiqueta e o tio não fez propaganda. Bora lá. Essa é a segunda condicional. A gente viu a condicional 0, a condicional 1 e agora é a segunda condicional. Seguinte, segunda condicional, vou ler para vocês aqui, ó. As segundas condicionais são usadas para se referir a hipóteses e possibilidades irreais. Elas podem se referir ao presente ou ao futuro. E aqui o primeiro exemplo, if I had more time, I would try different techniques.
ok? Se eu tivesse mais tempo, eu experimentaria, eu iria experimentar, tá? Você pode traduzir assim, ó, o would como o iria. O will eu traduzi para vocês como vai. E o would é iria, tá certo? Então eu iria experimentar técnicas diferentes. I don't have more time, né? Eu não tenho mais tempo, então eu não vou experimentar, ou eu não vou experimentar técnicas diferentes, tá certo? Isso é o que a frase está querendo dizer. Se eu tivesse tempo, eu não tenho tempo, mas se eu tivesse, eu experimentaria. Como eu não tenho, eu não experimento, tá certo? Essa é a ideia da frase. If I were you, I would take art lessons. Se eu fosse você, eu não sou você, mas se eu fosse, eu iria ter aulas de arte, tá certo? Essa é a ideia da frase. Então, ó, lembre-se que essa regrinha aqui, ó, o certo não é I was, gente, mas no caso das if clauses, é um tempo verbal, é um modo verbal que a gente tem em inglês, que a gente chama, que tem em português também, que é o subjuntivo. E aí não conjuga com essas regrinhas tão certas como do indicativo, tá? Então, ó, if I were you, se eu fosse você, I would take art lessons. Eu iria ter aulas de arte. I would take art lessons if I were you. Olha, a mesma coisa, só que de trás para frente, sem usar vírgula. Eu iria ter aulas de arte se eu fosse você. Tá bom? Pode voltar a explicação quantas vezes quiser, pode procurar outras explicações na internet também, tá certo? Eu acho que a explicação foi muito boa, tá certo? Foi bem completa, mas às vezes não é tão fácil a gente entender, porque eu acho que a segunda e a terceira condicional, junto com o presente perfeito, são as coisas mais difíceis de entender em inglês. Se você entende isso aqui, você está muito bom no inglês. Tá bom? Então vamos fazer exercícios, porque sempre melhora quando a gente faz vários exercícios. Tá pedindo para a gente ler os diálogos abaixo e eles estão falando sobre possibilidades reais ou não reais. Gente, é fácil você saber se é real ou não é real. Se tiver o verbo no passado, uma frase no passado e a outra com would, é não real. Se tiver presente, presente, se tiver presente, futuro, é real. Tá certo? Então vamos lá aqui, ó. O Richard está dizendo, are you gonna visit any museums during your trip? Você vai visitar algum museu durante a sua viagem? Aí o James responde o seguinte, ó. If I have time, I'll visit at least a history museum. Gente, ele fala, se eu tenho tempo, eu vou visitar. Certo? Estou traduzindo bem literalmente, tá? Se eu tenho tempo, se eu tiver tempo, eu vou visitar pelo menos um museu de história. Gente, isso é uma possibilidade real, tá? E a Mariah disse assim, I can send you some suggestions if you want. Eu posso te enviar algumas sugestões se você quiser. Gente, isso ela não está levantando hipótese, né? Ela está dizendo que você quer, eu mando. É real, tá certo? Tá bom? E veja só que não tem o would, não tem nada no passado, então é possibilidade real, tá bom? Número 2, a Mariah disse assim, are you gonna visit any museums during your trip? Você vai visitar algum museu durante a sua viagem? Aí o Dennis respondeu, my days are already fully booked. If I had more time, I'd visit at least one museum. Olha só, meus dias já estão completamente agendados. Se eu tivesse mais tempo, eu iria visitar pelo menos um museu. Ó, esse apóstrofo D é a forma curta de would, tá? Que é o nosso iria. Então, eu iria visitar pelo menos um museu. Gente, isso é uma hipótese irreal, certo? Bota o would unreal. E a Mariah disse, if I were you, I would try do it. Se eu fosse você, eu iria experimentar fazer, eu ia tentar fazer. Isso é uma possibilidade irreal, unreal. E o terceiro diálogo diz, a Louise fala, what will you do if your painting is selected for the exhibition? Eu vou fazer bem literal, tá? O que vai você fazer se sua pintura é selecionada para a exibição? Ok? Aí a Pat diz, I guess I'll post it
I'll post it in all my social media if they allow me. Eu acho que eu vou postar em todas as minhas mídias sociais se eles me autorizarem, me permitirem. Gente, isso aí. A primeira, ó, what will you do? O que é que você vai fazer se a sua é selecionada? Ou seja, uma possibilidade real. O que é que você vai fazer? Não é o que você faria, é o que você vai fazer. Então, é uma possibilidade real. E ela disse, eu acho que eu vou colocar, né, se eles me permitirem, possibilidade real. If this happened to me, I'll do the same. Aí a Luiz disse, ó, se isso acontecesse comigo, eu iria fazer o mesmo. Possibilidade não real. Ela está imaginando se isso acontecesse, tá certo? If happened to me, I'll do the same. Se acontecesse comigo, eu iria fazer o mesmo. Tá certo? Acho que agora está começando a clarear um pouquinho. Você vai olhar para as fotos, fazer a correspondência das frases com as fotos. Em seguida, completar com o verbo que está em parênteses na forma correta, usando would ou wouldn't, quando for apropriado, tá? Eu já vou fazer logo um match aqui, ó. Isso aqui está falando, ó, Da Vinci. Gente, Da Vinci, eu acho que o Da Vinci não é esse grafite, e o Da Vinci não é essa estrutura aqui antiga da Roma, da Grécia, tá? Eu acho que o Da Vinci é esse, então com certeza aqui vai ser letra A. Aqui, gente, ó, grafite, aqui vai ser letra B. E aqui tem Parthenon, ok? Parthenon, que é o Parthenon. E aí é aqui letra C. Então vai ficar C, A, B, tá? C, A, B. Agora vamos fazer as frases. Olha só. Se Da Vinci é o verbo be, tão versátil, ele, conhecido pela a inteligência incrível dele. Então eu falaria assim, se Da Vinci fosse tão versátil, ele seria conhecido pela incrível inteligência dele, ou eu escreveria assim, se o Da Vinci não fosse tão versátil, ele não seria conhecido pela incrível inteligência dele, pela inteligência incrível dele. Eu acho que o certo é você dizer, se o Da Vinci não fosse tão versátil, ele não iria ser, ó, wouldn't be, would é o iria, wouldn't não iria, e o verbo be é o verbo ser ou estar. Então, ele não iria ser tão conhecido pela sua inteligência incrível. Ou ele não seria. Se você quiser escrever menos, né? Eu quero escrever menos, professor, na hora de traduzir. Então, wouldn't be você traduz como seria. Ou não, ou traduz como não iria ser, para ficar a correspondência bem certinha assim, das palavras para sua melhor compreensão. Letra B, if graffiti, de novo o verbo be, more recognized, people, ó, se é ver, né? The brilliance behind it. Se o grafite, vamos fazer, fosse mais reconhecido, as pessoas iriam ver o brilho, né? O brilhantismo por trás dele, ou se o grafite não fosse mais reconhecido, as pessoas não iriam ver. Eu acho que se o grafite fosse, né, fosse mais reconhecido, as pessoas iriam ver, would see, ok? Iriam ver o brilhantismo por trás dele. A letra C, he, more interested in how the Parthenon was built. Ele, C, mais interessado em como o Parthenon foi construído. Se ele, o verbo be, né? Se ele fosse ou se ele não fosse um arquiteto. Então, ele seria mais interessado se ele fosse um arquiteto ou ele não seria mais interessado se ele não fosse um arquiteto. Eu acho que ele seria mais interessado em como o Parthenon foi construído se ele fosse um arquiteto, tá? Ele iria ser mais interessado ou ele seria mais interessado se, né, em como ele foi construído se ele fosse um arquiteto. Olha só, de novo. If he were, sempre o verbo be vai ser were nessa construção aí da segunda condicional. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é pessoal, gente. É pessoal. E eu vou colocar aqui, ó. Você vai olhar para a atividade 4 e completar as frases abaixo usando suas próprias ideias. Remember to use the second conditional. Lembre-se de usar a segunda condicional.
A primeira parte aqui está dizendo, if I were as creative as Da Vinci, se eu fosse tão criativo como Da Vinci, aí você vai dizer, I would, o quê? I would paint, I would sing, I would build. Aí você vai dizer, eu iria, e o que você vai fazer, tá certo? Número 2, if I visited the Parthenon, se eu visitasse o Parthenon, I would, eu iria o quê? Aí você diz o que é que você iria fazer, certo? If I met a famous graffiti artist, se eu conhecesse um artista de grafite famoso, o que é que você faria? O que você iria fazer? I would ask him an autograph. Eu iria pedir a ele um autógrafo. Frase simples, gente. Não precisa ser super criativa. A ideia é você usar a estrutura da segunda condicional. Todas aqui são AF clauses, então a segunda é a oração principal. Você vai usar would mais o verbo. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Seguinte, você vai completar o post da mídia social com os verbos em parênteses da forma correta. Você pode também precisar incluir will ou would em alguns casos, tá? Algumas vezes há mais de uma resposta correta, o que é ótimo, né? Porque você pode achar que é uma coisa e é outra e não tem problema. Então vamos lá, vamos ler aqui o texto da Jane. I'm not sure I get the difference between art and non-art. Eu não tenho certeza se eu entendo a diferença entre arte e não arte. I know that if eu sei que se eu converso com as pessoas sobre isso, todos dizem que a arte do Da Vinci, que as pinturas do Da Vinci são arte. Poderia usar aí a primeira condicional, né? Poderia dizer, eu sei que se eu conversasse com as pessoas a respeito, todos iriam dizer que as pinturas do Da Vinci são arte. Posso usar das duas formas, né? Ok? Posso usar das duas formas, mas vamos ver a resposta oficial do livro. Se eu falo com as pessoas, eu sei que se eu falo com as pessoas, se eu falar com as pessoas a respeito disso, todos vão dizer que as pinturas do Da Vinci são arte. Posso usar a primeira como a segunda. Como ela disse, I know, eu sei, eu tenho certeza, então eu vou trabalhar com possibilidade real. Mas eu posso dar uma de humilde e dizer que é uma hipótese, não é uma tese, é uma hipótese, tá certo? É uma hipótese, tá bom? Então, se você colocar a estrutura da segunda condicional da primeira, tá certo. Então, I'm not a famous artist, eu não sou um artista famoso, but, ok? Ele vai fazer aqui uma pergunta, ó. Achei estranho porque tinha duas lacunas com a número 3, ó, o número 3 são duas lacunas. Então, é uma pergunta. Então, ele vai fazer uma pergunta. Normalmente, perguntas são hipóteses. Estamos atrás de respostas. Então, but, aí se eu vou perguntar, o would vai para frente, tá? Would people consider, as pessoas, mas iriam as pessoas considerar my drawings, meus desenhos, art, if I, ok? Olha só, o post vai ficar no passado, tá? If I posted them without saying they are mine. Se eu postasse eles sem dizer que eles são meus, isso é muito comum artistas no início, né, colocarem só para ver o que o pessoal acha. Não diz que é dele. Bota uma arte lá só para ver o que o pessoal acha. Se o pessoal achar legal, aí, opa, fui eu que fiz, né? Se a galera não gostar, ninguém sabe que fui eu, então tá beleza. Ok? Será que sem dizer que elas são minhas, as pessoas iam gostar? And if my drawings, e se, olha, tá continuando nas hipóteses, e se os meus desenhos, ok? If my drawings, tão bons quanto os do Da Vinci. Outra pergunta, né? Would I be as famous as him? Ok? Se os meus desenhos fossem, né, tão bons quanto os do Da Vinci, if my drawings were as good as Da Vinci's, ok? Would I be, iria eu ser tão famoso quanto ele? É a Jane pensando, ó, poxa vida, tá certo? Ok? Foi rápido a questão? Se foi, volta ao vídeo.
Lembre-se, nós temos o nosso acompanhamento online à tarde, para a gente tirar todas essas dúvidas que porventura apareceram aí na sua linda cabecinha. Tá bom? A questão 7 é uma questão difícil, tá, gente? Bora lá. Presta bastante atenção. Você vai ordenar essas frases que já estão aí e adicionar uma vírgula quando necessário. Gente, ó, tem aqui, ó. Você fosse convidado, iria o que para uma exibição de grafite você fazer se? Ou seja, se você fosse convidado, o que você faria se fosse convidado para uma exibição de grafite? What would you do? O que iria você fazer if you were invited to a graffiti exhibition? Se você fosse convidado para uma exibição de grafite. What would you do if you were invited to a graffiti exhibition? Esse foi o número 1. Número 2 tem, ó, you think of it. Já sabe que é o final, né? Ó. Tem gente que já pegou isso aí, né? Aqui já está a interrogação, então eu sei que essa é a parte final. E que a letra maiúscula é a primeira, olha só. Então é if. If. Ok? If you knew very little about graffiti, what would you think of it? Se você soubesse muito pouco a respeito de grafite, o que você pensaria dele? Tá certo? Dele quem? O grafite, tá bom? A arte, que é it. Se você soubesse pouco a respeito de grafite, o que iria você pensar dele? Tá bom? No item 3, tá dizendo aqui, ó, de novo a dica, né, gente? Ó, pega aqui, ó, the chance é pro final, e aqui, ó, which, a letra maiúscula. Which actor, actress, qual ator, atriz, ok? The chance, a chance, a oportunidade. Ok? Ó. Which actor or actress, if you had the chance, qual ator ou atriz, se você tivesse a oportunidade, não, porque the chance é a última, né? Which actor or actress would you like to meet, qual ator ou atriz, você, ó, ator ou atriz, iria você gostar de conhecer se você tivesse a oportunidade, tá? Essa é a resposta aí. Então, qual ator ou atriz iria você gostar de conhecer se você tivesse a oportunidade, a chance? Viu como é difícil, gente? É uma questão difícil. Difícil pra caramba. Mas ainda bem que tem a dica do ponto de interrogação e da letra maiúscula. Então, ó, if you had to, se você tivesse que, ó, it be, se você tivesse que, ó, beautiful building in your city, um lindo prédio na sua cidade. Which one, qual deles, ok? Qual deles? Choose the most, né? Escolher o mais, would. Então, if you had to, choose the most, escolher o mais belo prédio na sua cidade. Which one would it be? Qual iria ser? Tá bom? Se você tivesse que escolher o prédio mais bonito da sua cidade, if you had to choose the most beautiful building in your city, which one would it be? Se você tivesse que escolher o mais belo prédio na sua cidade, qual deles seria? Número 5, de novo, ó, a parte you take your selfie, você tirar uma selfie. If, se, ok? If you were taking part, ok? Se você estivesse fazendo parte, ok? In a selfie contest, num concurso de selfie, tá? Se você estivesse fazendo parte no concurso de selfie, tá? Would you take your selfie? Você tiraria a sua selfie? Se você estivesse fazendo parte de um concurso de selfie. Where, esqueci do where, onde iria você tirar a sua selfie? Beleza? Vamos lá? A gente está terminando, tá, gente? A aula tá longa, mas segura aí. Responda as perguntas da atividade 7 com informação sobre você. Em seguida, entreviste um colega e compare suas respostas. Essa é a proposta, tá? Responda, tá? A resposta sempre inclui a pergunta. É assim, ó. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo. Se você fizesse parte de um concurso de selfie, onde você tiraria a sua selfie? Aí você responde assim, ó. If I were taking part in a selfie contest, I would take myself at... Aí você diz o lugar.
Beleza? Tenta usar a estrutura da segunda condicional para responder as suas perguntas, tá? E agora, complete as frases sobre arquitetura com as suas próprias ideias, tá? E aqui, ó, vai ter sempre a primeira parte da segunda condicional ou a segunda parte da condicional, no caso aqui, do item 3 e 4, e você vai completar usando essa estrutura, tá? Architecture is super fun if people study more about it. Se as pessoas estudassem mais a respeito, they would o quê? Tá certo? They would alguma coisa. If there weren't good architects, se não houvessem bons arquitetos, ok? There wouldn't, não haveria o quê? Não haveria prédios, sei lá, você diz aí, tá? Usando a estrutura com o would. Aqui é o seguinte, ó. I would look at them differently. Eu iria olhar para eles de uma forma diferente se eu soubesse, se eu tivesse, se eu fosse, tá? Ou usando a estrutura do passado. Aqui, ó. I know I wouldn't live so comfortably. Eu sei que eu não iria viver tão confortavelmente se, de novo no passado, se não houvesse arquitetos, né? Se não existissem, se eu não soubesse. Então, é a ideia de você usar um verbo aí no passado. Tá bom? Ok? E agora, finalmente, depois de tanto tempo de aula, tem uma tarefinha de casa bem simples. A tarefinha de casa é terminar a página 145, que ficou faltando o item 5, e a página 146. Junta com a tarefa anterior, e essas são as tarefas da semana. Tá bom, gente? Essas são as tarefas aí para vocês. Valeu, até a próxima, se Deus permitir. Tchau!